Sejam todos muito bem-vindos a mais um nosso programa, a mais uma edição desse programa maravilhoso chamado Conexões Raras, realizado pela Associação Brasileira de Doenças Genéticas. Você sabe que o nosso objetivo é fortalecer a rede de apoio, aumentar o acesso à informação e promover a divulgação que contribua para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da nossa sociedade, a sociedade dos raros. Mas antes de mais nada, eu já quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores sociais, porque esse programa ele só funciona, ele só acontece, ele só chega até você por causa deles. E aí, quem são eles? É a Alnaila, a Takeda, a PTC Terapêuticas e a FEDAM. Todos eles têm nos apoiado de uma forma maravilhosa, trazendo conscientização e informação para a nossa comunidade dos raros. Como você já sabe, eu sou Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares, sou pai de uma criança com uma condição rara, também sou casado com a minha esposa, também tem uma condição rara, e hoje eu tenho um prazer de conduzir essa conversa maravilhosa e conhecer mais ainda sobre a experiência e a visão relacionada ao nosso tema. Você deve estar se perguntando qual é o tema de hoje. O tema de hoje pode gerar expectativa que nós vamos aprender muita coisa mesmo, porque hoje nós temos o prazer de falar de um tema muito importante e relevante, justamente nesse mês, que é o mês da conscientização. Nós estamos falando da síndrome de Williams. É uma condição genética rara que afeta diversas áreas da vida das pessoas. E para isso, contamos com a presença ilustre, da Cristiane Daniel, uma das diretoras da Associação Brasileira da Síndrome de Williams. E ela é uma mulher que tem se dedicado a sua vida ao apoio e à conscientização sobre essa condição. Antes de chamar a Cristiane aqui, eu quero apresentar um pouquinho ela para você conhecer e já saber de quem nós estamos falando e como você vai ser acrescentado nessa conversa. A Cristiane é diretora da Associação Brasileira da Síndrome de Williams. Ela é pós-graduada em Gestão Pública pela FESP, lá em São Paulo, e atualmente ela cursa Direito na Unip. Ela é tia do Matheus, um meninão aí de 11 anos com Síndrome de Williams. Cristiane, ela tem uma dedicação especial à causa, ela tem impulsionado através da sua experiência pessoal, ela tem divulgado, ela tem ajudado, ela tem levado para muitas pessoas informações a respeito desse diagnóstico. Ela também atua ali como conselheira no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em São Paulo e no Conselho Estadual da Saúde do Estado de São Paulo. Ela tem representado diversas entidades e pode ter certeza que você vai se sentir representado através dessa conversa. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a inclusão social e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, buscando promover avanços significativos em políticas públicas e conscientização. Depois de ter apresentado e você já ter percebido que ela tem muito a acrescentar aqui a nós, eu já quero chamar a Cristiane para a nossa conversa e saber dela, quais as expectativas para esse nosso bate-papo gostoso. É um prazer enorme ter você aqui, viu, Cristiane? O prazer é todo meu, Lindenberg, e assim, nós ficamos muito felizes com o convite, e assim, por ser um mês tão importante para nós, para falarmos de síndrome de Williams, né? Foi como você disse, nós falamos todos os dias sobre síndrome de Williams, sobre doenças raras, síndromes raras, porque assim, o conhecimento ele deve ser compartilhado, né? A Roseli da Vidas Raras sempre me fala assim, que a doença pode ser rara, mas o conhecimento não, e a informação não, ela tem que ser compartilhada todos os dias, né? E essa é a nossa principal missão, né? Falar sobre doenças raras todos os dias. Que bacana, né? Que bacana saber que nós temos pessoas tão dedicadas e interessadas à nossa causa, a doença dos raros, porque realmente a gente precisa divulgar. A gente gosta de falar que o conhecimento ele traz qualidade de vida, né? Sim. Existe vida pós-diagnóstico e a gente precisa conhecer, saber muita coisa. Mas me diga uma coisa, Cristiane, já que hoje o tema é sobre o diagnóstico da síndrome de Williams, tem pessoas que estão tanto nos assistindo pelo YouTube como nos ouvindo pelo Spotify e também vai estar nos acompanhando por outras redes sociais. Você poderia trazer um pouquinho dessa condição, explicar para a gente o que é a síndrome de Williams e os seus sintomas? Sim. A síndrome de Williams é uma condição genética rara, que ela é uma síndrome do acaso. Ela não é hereditária. Na hora da formação do embrião, na fecundação mesmo, ele fica faltando um pedaço é uma microdeleção no cromossomo 7, né? Então, falta, assim, no cromossomo 7, essa deleção, assim, é uma perda de aproximadamente 25 genes. Então, qual é a dificuldade, né, do diagnóstico, né?
Se a criança apresenta as condições clínicas da síndrome de Williams, que são pertinentes da síndrome de Williams, já na primeira infância, logo após o nascimento, porque o principal gene perdido na síndrome de Williams é o gene da elastina. Então, os indivíduos com síndrome de Williams, eles não produzem elastina. Então, dentro das condições clínicas, eles, por não produzirem elastina, eles têm um estreitamento das veias. Então, eles podem apresentar estenose cardíacas, estenoses renais, estenoses pulmonares. Então, se o bebezinho nasce com essa condição clínica de estenose, de cardiopatia, a chance dele ser diagnosticado precocemente é maior. Se a criança não nasce com as condições clínicas mais severas, então, geralmente é diagnosticado a partir da primeira infância, quando ele começa a entrar na escola, por conta da deficiência intelectual, que pode ser de leve a moderada, então ele já começa a apresentar sinais por conta da não produção de elastina. Então, assim, é um diagnóstico difícil, o exame ainda é um exame caro, né, de difícil acesso, mas principalmente é difícil o acesso por conta da falta de informação mesmo dos profissionais, né, de diagnosticar logo no nascimento. Já que você tocou nessa questão do exame, como é que é feito esse diagnóstico, né? Como é que, por exemplo, alguém ouviu falar ou está nos assistindo ou nos ouvindo aqui, aí acha que tem os sintomas, acha que é alguma coisa a investigar, como é que começa, como é o passo a passo para se buscar o diagnóstico? Tirando esses casos de condições clínicas mais severas, que precisa do cardiologista e o cardiologista encaminha para um geneticista na primeira infância, o meu sobrinho, por exemplo, ele só foi diagnosticado com 2 anos e meio, porque nessa fase as crianças não alcançam os marcos da idade, demoram para sentar, demoram para falar, demoram mais para falar, porque eles não têm tonicidade muscular, então eles não têm a força muscular por conta da falta de produção da elastina. Então, isso aí o que acontece? É encaminhado para uma investigação para o geneticista, ou o pediatra, ou o cardiologista que está acompanhando aquela criança, e tem as condições faciais que são muito características da síndrome, né? Então, eles têm os cabelinhos cacheados, os olhinhos, a pálpebra é mais inchadinha, a íris é estrelada, o lábio inferior é um pouco mais grosso, tem essa demora na fala. Então, o que acontece? É encaminhado para o geneticista e são 3 exames que podem ser feitos: o FISH, o MPL e o Array. Então, os planos de saúde já cobrem o exame. Em alguns centros, em algumas capitais, em hospitais de referência já é feito o exame gratuitamente. E aqui em São Paulo, a BSW faz gratuitamente os exames que estão em investigação. A gente percebe, dentro das condições raras, né, do diagnóstico, aqui em casa, tanto a minha esposa como o meu filho têm distrofia muscular de Duchenne, mas ela é uma doença onde os sintomas são tipicamente masculinos. Mas mesmo dentro do diagnóstico, a gente percebe que, embora seja o mesmo diagnóstico em vários meninos, cada criança tem um aspecto diferente. É como se assim, o diagnóstico é o mesmo, porém a forma de se manifestar é diferente. Também eu percebo que dentro da condição da síndrome de Williams, isso acontece também. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão da diferença de um para o outro e também já entrar conosco aqui para atender aqui uma dúvida do nosso ouvinte aqui, tanto ouvinte como alguém que mandou aqui para nós no programa, na nossa redação, que além de explicar essa diferença dentro do mesmo diagnóstico e quais são os tratamentos possíveis depois de já ter o diagnóstico. O que a gente orienta é assim, o diagnóstico é um norte, porque as mães, as famílias estão lá buscando informações, não sabem o que a criança tem, o que fazer. Então, receber o diagnóstico é um norte. Então, quais são as condições, né? Quando a mãe recebe o diagnóstico e chega até nós encaminhamos um manualzinho, né? Porque se não vem com manual, mas é um procedimento, um protocolo de atendimento para que as crianças sejam acompanhadas durante a vida, né? Precisa de... Assim, as crianças com síndrome de Williams, elas não fazem uso de medicação de alto custo, né?
o que é importante, o que traz qualidade de vida são as terapias. Se a criança apresenta cardiopatia, então ela precisa ser acompanhada com o cardiologista durante toda a vida e passar no urologista, o acompanhamento com o urologista e principalmente as terapias na primeira infância de desenvolvimento. Fazer fono, fazer fisioterapia para ter tonicidade muscular. As crianças com síndrome de Williams, elas não têm a coordenação motora fina, é mais comprometida. Então, tem que treinar desde pequenininho a segurar o lápis, como segurar o lápis, para aprender a escrever. Então, terapia ocupacional, fono, fisioterapia. Então, esse é o tratamento, né, que acompanha a criança por praticamente toda a vida. Até a vida adulta, a gente aconselha para que ela consiga se desenvolver melhor. Interessante, né? A gente já sei o que você nos traz aqui, essa questão da medicação, que não faz o uso da medicação de alto custo, mas que um tratamento, que um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar já faz toda a diferença, né? E trazendo essa realidade sobre qualidade de vida, né? Me diz alguma coisa. Além do que você já citou, além desses sintomas, o cognitivo, além dos sintomas físicos, o cognitivo é afetado ou não? Sim. Na síndrome de Williams, as crianças têm uma deficiência intelectual que pode ser de leve a moderada, né? Mas nós temos casos, 80% dentro da curva, 80% tem um QI que é de 80, né? Que é a média da população geral. Então, tem os que estão no extremo, né? Tem aqueles 10% com uma deficiência intelectual mais grave e 10% que não tem deficiência intelectual, que não apresenta deficiência intelectual. Nós temos casos de adultos que fizeram faculdades, que estão inseridos no mercado de trabalho, e crianças que conseguem ser alfabetizadas dentro do período regular, né? Mas é aquilo, né? A criança consegue ser alfabetizada se ela é estimulada desde pequenininho, por isso, para pegar essa janela da primeira infância, de estímulo. Então, é isso que a gente trabalha, né? O diagnóstico precoce traz mais qualidade de vida, porque se a gente perde essa janela de estímulo na primeira infância, o prejuízo é maior na vida adulta, né, Lindeberg? Então... E baseado nesse histórico de vida, né? Baseado nesse crescimento, dessa primeira infância, desse momento onde vai começar o diagnóstico, quais são os principais desafios, né, em relação a esse crescimento, né? Desde a infância até uma fase adulta, quais são os principais desafios que uma pessoa com síndrome de Williams enfrenta? O preconceito sempre é um desafio que a sociedade precisa romper essa barreira, né? Por conta... Uma das características que eu não falei na síndrome de Williams é que eles são super sociáveis, super amáveis. Então, eles têm... como que eu posso dizer? Assim, que eles falam assim, as crianças e os jovens com síndrome de Williams são os festeiros, são arroz de festa, querem estar em todas as festas. Então, eles são amigos de todos. Eles te viram uma vez, você já é o melhor amigo, pega o seu WhatsApp, você conversa. Só que existe algumas limitações, né? Na primeira infância, que não consegue acompanhar as crianças, na idade escolar, que tem uma dificuldade maior de absorção do conteúdo na escola. Então, você sofre esse preconceito quando pequeno, e depois, na vida adulta, nós temos o preconceito de inserir as pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, né? Então, essa é uma barreira que a gente precisa ultrapassar, né? A sociedade precisa ultrapassar, porque o maior problema é esse, porque são super sociáveis, eles têm autonomia, mas o preconceito ainda é uma barreira que precisa ser ultrapassada para que todas as pessoas que tenham doenças raras, que tenham uma deficiência intelectual, elas possam viver em sociedade plenamente, né? Plenamente a sua dignidade, né? Realmente essa luta contra o preconceito, essa ideia de aceitar essa questão dos diferentes, porque às vezes a gente acha que diferente é só quem tem diagnóstico. Na realidade, a gente sabe que quem não tem um diagnóstico também tem as suas diferenças, tem as suas particularidades, e a gente precisa realmente entender e compreender que todos, dentro da sua característica,
tem o seu papel e é tão importante como qualquer um. Realmente nós precisamos lutar muito contra isso, né? Mas, Cristiane, me tira uma dúvida. O pessoal aqui perguntou, não sei, né? Talvez quando a gente entra na luta por algum diagnóstico, quando a gente participa de associações, que foi na realização, ou no meu caso, eu entrei incentivado pela descoberta de um diagnóstico aqui com o meu filho, né? Porque até então eu nunca tinha ouvido falar do diagnóstico aqui do meu filho, mas a partir do momento que nós descobrimos, nós começamos a entrar na luta, começamos a participar de eventos, associações, conversas, e assim foi. Com você, como foi que tudo começou, né? Como foi que tudo começou? Como foi que tudo impactou a sua jornada pessoal, jornada profissional? Conta aí pra gente como é que você entrou nesse mundo. As histórias são sempre muito parecidas, né, Lindeberg? O meu sobrinho Matheus, que hoje está com 11 anos, ele nasceu em 2013, e assim, tinha uma característica no Matheus. O meu avô falava assim, o Matheus nasceu com os olhos azuis e estrelados. O meu avô falava, esse menino é muito bonito, ele não é nosso parente, não. E só que os bebês na nossa família nasciam muito grandes, assim, mais de 4 quilos, eram os bebezões. E o Matheus foi um dos bebês que nasceram muito pequenininhos. E aí ele não estava atingindo os marcos, né, de sentar com 7 meses, todas essas questões. E aí foi quando começaram as investigações. Ele foi diagnosticado com 2 anos e meio e imediatamente o cardiologista já encaminhou a gente para a ABSW, falou, olha, existe uma associação aqui em São Paulo que atende crianças com síndrome de Williams, que faz o acolhimento das famílias, e foi em 2015 nós conhecemos a ABSW, e aí desde então sou voluntária, e desde 2018 eu e a minha irmã, nós participamos ativamente na direção da ABSW, na diretoria, e somos voluntários nesse sentido também. Aproveitando aqui a ocasião, traz para a gente aqui essa ideia, né? Porque eu me lembro que quando a gente recebeu o diagnóstico, nem o pediatra do nosso filho sabia realmente o que ele tinha, né? Não tinha, ele nem conhecia a doença. E eu então pensei, se um médico não conhece o diagnóstico, quanto mais eu. Então a gente saiu à procura, a questão de descobrir como é que a gente ia fazer e tal, aquela coisa toda, e sabe que naquele momento é meio desesperador. Até que um dia, né, em um dos tratamentos que a gente conseguiu, sem saber ainda muito o que fazer, que era a hidroterapia, a gente conheceu uma estudante que estava fazendo um trabalho científico, porque ela tinha um sobrinho com o mesmo diagnóstico, e aí ela me provocou a participar dos grupos de WhatsApp, e, consequentemente, eu fui já entrando em associações e tal, e percebi que depois que eu mergulhei nesse mundo da associação e ter o contato diretamente com a família, as coisas mudaram assim de uma forma acelerada. Você pode trazer para a gente essa ideia da associação aqui para quem está nos assistindo, porque você está dizendo que em São Paulo tem essa facilidade, mas o Brasil todo aqui nos assiste, e aí eu queria saber, o povo que nos assiste, o povo que nos escuta, também queria saber qual é a participação da associação, o que ela faz, quais são os projetos, como chegar até ela. Me diga aí um pouquinho, por favor. Quando você falou dos médicos, né? Quando o Matheus foi diagnosticado, eu trabalhava numa empresa de gestão médica que fazia gestão de algumas UTIs aqui em São Paulo. Eu trabalhava com 120 médicos. Dos 120 médicos que trabalhavam comigo, apenas 2 cardiologistas conheciam a síndrome de Williams. Então, o nosso desafio é muito grande mesmo, né? É diário, né? É contínuo e diário. Então, o papel da ABSW, hoje, com a tecnologia, a ABSW existe há 22 anos, o primeiro ponto é isso. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, a gente consegue alcançar as famílias que estão muito distantes, né? Então, qual é o papel da ABSW? É aproximar essas famílias quando uma criança recebe um diagnóstico em Manaus. No Amazonas, acho que tem 2 geneticistas, em Rondônia tem 1. Então, assim, tem essa questão de não ter os profissionais em todo o Brasil, né? Então, tem essa carência. E qual é o papel da ABSW? A gente tem muito material informativo produzido. Na América Latina, a ABSW é a maior associação de síndrome de Williams, a respeito de síndrome de Williams. Em pesquisas, a ABSW é a maior, porque nós temos parcerias com hospitais, com
com universidades que têm serviço de residência no Brasil todo. Então, toda universidade que tem residência de genética médica, a gente bate lá, vai atrás, liga para ter a informação, para ter o contato do chefe de serviço, para a gente levar a informação sobre a síndrome de Williams. Então, hoje, a gente consegue alcançar essas famílias. Quando as famílias chegam até nós levamos o material para elas levarem para os profissionais. Porque aqui em São Paulo, nós temos muitos serviços de residência, a gente fala muito sobre síndrome de Williams, a gente convida os profissionais para participar das nossas atividades acadêmicas e científicas, e tudo que é produzido aqui, a gente compartilha com as famílias, e a gente fala, olha, você leva esse material para o seu pediatra, nós temos uma curva de crescimento específica para a síndrome de Williams, você vai imprimir, vai anexar na carteirinha de vacinação, então toda consulta com o pediatra, ele vai acompanhar, porque se o pediatra não conhece a síndrome de Williams, ele vai ter informação, como a criança com síndrome de Williams, ela tem uma estatura mais baixa, então na curva de crescimento sempre parece que ela está ou desnutrida, ou não tá crescendo, mas sim, ela tem um crescimento, a curva de crescimento dela é diferente da nossa, apesar que hoje em dia, assim, as crianças têm, nós aqui no Brasil, a gente usava até o ano passado a curva de crescimento da síndrome de Williams americana, e aqui na Unicamp, em parceria conosco, nós já temos a nossa curva de crescimento para crianças com síndrome de Williams brasileiras, com o nosso padrão de crescimento. Então, a gente compartilha com as famílias, para as famílias levarem para os seus profissionais que atendem as crianças. Leva para fisioterapeuta, leva para fono, leva para o pediatra. Essa é a nossa principal missão. E nós conseguimos alcançar as famílias no Brasil todo. E a gente estimula que os núcleos nos estados se reúnam, se aproximem, porque a convivência também, Lindeberg, traz qualidade de vida para a família também, né? Porque você tem o sentimento de pertencimento, porque você está sozinho na jornada é muito difícil, mas quando você está caminhando na jornada com seus pares, com os iguais, que você sabe que essa jornada não é sozinha, a jornada fica mais leve, né, Lindeberg? Então, essa é a missão da BSW, a gente tenta e se esforça muito para estar nas redes sociais, para quando a família entra lá no site da BSW, tem o link do WhatsApp, imediatamente já consegue falar conosco e a gente já aproxima, agrega, né, essas informações. Bacana, isso faz toda a diferença diante de uma família que acabou de descobrir, isso faz toda a diferença para que as pessoas elas entendam que existe, né, sim, uma vida após o diagnóstico, que dá para ter uma qualidade de vida dentro de todo esse apoio, todas essas informações. Mas aproveitando esse momento, né? Porque esse é um momento onde, no Brasil, a gente utiliza meses, que faz alusão a algum tipo de diagnóstico, e por mais que nós trabalhamos o ano inteiro para estar divulgando, informando, existe um mês específico onde a gente bomba, onde a gente vai, mergulha de uma forma muito mais intensa, porque a partir daquele mês é onde as pessoas que não conheciam passam a conhecer. Quais são os projetos ou o que vocês têm feito aí diante dessa conscientização do mês em questão? E tem alguma coisa específica? Sim, nós somos os familiares, a gente brinca, né, que a deleção, né, o que traz essa parte de amor, de dar muitas entrevistas, todos os familiares de pessoas com síndrome de Williams acabam tendo esses sintomas também, né? Porque a gente quer falar, se alguém convida a gente para conversar, a gente está conversando, está falando sobre síndrome de Williams. Então, nós fizemos ações, nós orientamos as famílias a fazerem ações nas suas cidades, nas suas escolas, em todos os lugares. Aqui em São Paulo, especificamente, a gente consegue fazer ações nos metrôs, nos metrôs aqui tem uma TVzinha que fica passando, sabe, de hora em hora, fala sobre a síndrome de Williams. Nos relógios digitais da cidade, a gente coloca mês de conscientização e a gente põe as crianças para gravarem vídeos, que é o que eles mais gostam de fazer, gravar vídeo, falar, olha, eu tenho síndrome de Williams, esse é o meu mês, vamos falar sobre síndrome de Williams, eles falam sobre as suas experiências.
E também uma coisa que eu acabei me esquecendo de falar, a Jo Nunes, que é a fundadora da Síndrome de Williams, ela está no CONAD, no Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, na vaga de entidades com síndromes, né? Tem uma cadeira para síndromes, tem uma cadeira de doenças raras, e a BSW também está lá. Então, a gente tem toda essa articulação, a gente fala e leva, a gente pede vídeo, as famílias se envolvem também, né? Porque o conhecimento tem que começar nas bases. Então, a gente já vai ensinando desde pequenininho. E como é final de semestre, as universidades nos buscam, né, para fazer pesquisa, para apresentar. Então, assim, tem muitas universidades, alunos universitários que estão terminando os cursos e fazendo apresentação do TCC, os trabalhos de conclusão de curso, com o tema de síndrome de Williams. Então, a gente movimenta muito. Então, a gente tem essa movimentação durante todo o mês de novembro. Que bacana mesmo a participação. E é uma das coisas interessantes. A gente gosta, enquanto associação, a gente conversa bastante com os familiares que há uma necessidade da gente se expor. Eu digo se expor de uma forma benéfica, né? Porque se nós não aparecermos, as pessoas não vão nos descobrir, né? Não vão saber se for para se esconder, se é aquela questão toda, a gente não vai alcançar, não vai avançar em alguma coisa. E vendo você falando aí das manifestações, vendo você falando que lá naquele aparelho, aparentemente a televisão lá do metrô, os relógios digitais, tudo isso tem divulgado. E isso me leva a uma pergunta que nos enviaram aqui. A associação, né, ela tem trabalhado em parceria com o governo e outras instituições, né, para divulgar, para trazer qualidade de vida e direito ao direito das pessoas com a síndrome. Que tipo de parcerias são essas, né? Vocês trabalham, isso é algo que vocês lutam ou conquistam com muita dificuldade, ou vocês têm um apoio aí do próprio governo municipal, estadual, ou até de parcerias com iniciativas privadas? É aquilo que você falou, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tem que ocupar todos os espaços para a gente conseguir ser visto. Aqui em São Paulo, eu disse que no SUS já é feito o exame, né, em algumas universidades. No SUS é feito se é judicializado, né? Porque se está numa cidade muito pequena, que não tem acesso, aí a pessoa judicializa. Aqui em São Paulo, nós conseguimos que quando foi instituída a lei da ampliação do teste do pezinho, nós pedimos que na prefeitura, via rede, né, via rede SUS, né, pelo CROSS, né, não sei se em todo o país tem a agência de regulação, né, que é o CROSS. Nós conseguimos colocar na prefeitura de São Paulo, na ampliação do teste de pezinho, se a criança chega com a hipótese diagnóstica, a gente conseguiu que no município de São Paulo faça o exame gratuitamente, sem precisar judicializar. Entrou na rede, está com pedido de exame, você pode fazer o fiche. Então, a nossa, assim, como nós estamos nos conselhos, então a gente está lá sempre batendo, olha, vamos falar de síndrome de Williams, vamos falar de síndromes raras. E aí a gente pega o gancho, porque a gente aproveita todas com as entidades. Aqui a gente participa da Aliança Rara. Então, é mês de fevereiro, vai fazer caminhada sobre o mês de conscientização das doenças raras, nós estamos lá falando também sobre doenças raras, sobre síndrome de Williams. Tem um mês internacional da síndrome de Williams, que é em maio. Nós estamos falando sobre síndrome de Williams. Aqui no Brasil, a gente comemora em novembro, porque a deleção é no cromossomo 7, do braço 11 ao 23. Então, é 7, 11, 23. O ano passado foi muito legal, porque coincidiu, que deu dia 7/11 de 2023. Então, a gente fez essa movimentação. E a gente tenta. A gente busca parcerias, a gente vai nos gabinetes, bate. O não a gente já tem, né, Lindenberg? A gente sempre tem o não, né? A gente já sai de casa, já acorda com o não. Não vamos falar sobre síndrome de Williams, nós não vamos, aquele gabinete não vai nos receber, não vão ter políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência intelectual ou com síndrome de Williams. Mas a gente luta para isso, para a inclusão. Então, todos os dias. E aqui em São Paulo, atualmente, a gente tem uma abertura importante.
com os atores políticos, né? Em todas as portas que nós batemos, nós fomos bem acolhidos. E a gente planta essa sementinha nos outros estados também. Aí tem município que faz o Dia Municipal, institui o Dia Municipal da Síndrome de Williams, faz trabalhos nas escolas. Então, é sobre isso, né? A gente já acorda com um não todos os dias, mas a gente luta todos os dias para ir atrás desses atores, para que a gente consiga apoio, parcerias, políticas públicas, né? Como na síndrome de Williams o indivíduo já tem uma deficiência intelectual, então quando a gente luta por direito de inclusão das pessoas com deficiência, a gente já está fazendo essa movimentação também pelas doenças raras, pelas deficiências, seja intelectual ou física, né? Que bom ver que essa participação de vocês e saber que as famílias, elas, em momento algum, ficam desamparadas, né? Isso é muito bom na questão de um diagnóstico, porque realmente, às vezes, até mesmo, né, não é muito comum a família sangue se envolver tanto como a família associação se envolve, né? Então é muito bacana mesmo ver essa iniciativa de vocês. E aproveitando, Cristiane, essa questão de perspectiva agora, de esperança, o que está vindo aí para a síndrome de Williams? Qual a sua expectativa? Quais são os projetos? O que a comunidade está esperando? Tem alguma coisa aí que está trazendo esperança para a comunidade? Diz aí um pouquinho para a gente aí quais são os próximos passos para melhorar ainda mais a qualidade de vida dessa comunidade, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Esse mês agora teve um encontro de síndrome de Williams na Argentina também, né? E aí a gente participou num momento lá também. E o ano passado, aqui em São Paulo, nós fizemos o encontro nacional e internacional de síndrome de Williams. Então, nós recebemos as pessoas de toda a América Latina, os representantes das associações da América Latina e do México. Então, assim, foi um momento muito bonito. E uma coisa que eu falei no encontro, e eu tenho repetido, que nós trabalhamos todos os dias para que todas as crianças no Brasil que nasçam com síndrome de Williams, elas sejam diagnosticadas precocemente, porque isso vai mudar o mundo, vai mudar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Porque quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, é esse o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo, que todas as pessoas que nasçam no Brasil com síndrome de Williams sejam diagnosticadas precocemente. Porque eu falo que, assim, quando a gente senta com os atores do SUS, né, por exemplo, falar, porque tem o custo da doença rara, da síndrome, da deficiência intelectual, o custo ao longo da vida. Eu falei, se essa criança tivesse sido diagnosticada na primeira infância, esse custo seria muito menor, porque ela não apresentaria todas essas dificuldades ao longo da sua vida, porque o diagnóstico precoce salva vidas. Esse o nosso sonho, a nossa missão, o nosso objetivo, né? De que todas as crianças. Então, nós participamos de congresso, nós estamos no congresso de genética, no congresso de cardiologia, no congresso de pediatria, para que essa realidade seja mudada, né? É isso, né? Porque nós já temos aqui uma LBI, né? Nós já temos a LBI, ela já existe para amparar as pessoas com deficiência, né? Então, a gente movimenta para que ela seja, de fato, executada, né, Lindeberg? Então, essa é a nossa missão. Então, a gente trabalha para isso, né? Não sei se eu consegui responder bem. Não, show de bola. A gente realmente que a gente tem sido acrescido muito e tenho certeza que todos aqueles que nos acompanham aqui eu já até peço, né, que curtam, compartilhem, comentem aí, para que quanto mais você espalha, mais você traz conhecimento a esse diagnóstico, e aí a gente consegue alcançar mais vidas, consegue alcançar mais famílias. Eu queria já deixar nesse momento, porque nesse nosso bate-papo, interessante que as coisas passam muito rápido, né? A gente está conversando, as perguntas vêm e tal, mas o tempo ele voa. Sim. Eu queria deixar aqui, na verdade, não uma pergunta, mas um espaço para aquilo que você ainda acha necessário. A gente tocou aqui em vários assuntos, fez várias perguntas, trouxe vários entendimentos,
mas sempre fica alguma coisa que nós que estamos fora da comunidade não conhecemos. Mas eu quero deixar aqui um espaço aberto para você achar para você falar o que acha importante, o que é necessário, que talvez a gente ainda não tocou aqui e que você venha trazer esse entendimento para nós. Você. Eu acho que eu não falei muito sobre as condições e características da síndrome de Williams, né? Na síndrome de Williams, ela é considerada rara, mas nós falamos que assim, ela não é rara, ela está subdiagnosticada, porque quando a gente conseguir diagnosticar todos, ela vai se tornar uma síndrome comum. Ela acontece 1 a cada 7.500 nascidos vivos, é uma microdeleção no cromossomo 7, como eu falei no começo, e tem a deficiência intelectual, as crianças apresentam a deficiência intelectual de leve a moderada, essa falta de tonicidade muscular na primeira infância, que são marcos que as pessoas é importante as famílias observarem, né? Aquela criança molinha que tem dificuldade de alimentação, não consegue mamar quando é bebezinho, porque não tem força para fazer a sucção, igual os bebezinhos. Aí a criança chora muito, porque algumas crianças sente cólica renal desde pequenininho. Nós temos casos de crianças que nascem com pedrinhas no rim, já nascem com a pedra. Então, assim, daí vai lá no pediatra várias vezes, tem muita otite de repetição na primeira infância. Então, são condições que acende uma lanterninha para começar a buscar. Então, a gente orienta que vá no pediatra, se o pediatra não der as respostas, você busque outros profissionais. Você fala, olha, você troca de profissional, pode trocar, né? E ir buscando essa informação. Muito obrigado, eu já quero agradecer, né? Mas só que antes de encerrar aqui essa nossa informação, esse nosso bate-papo gostoso, como é que a gente faz para chegar até vocês? Passa para a gente as redes sociais, o contato, alguma coisa. Como é que alguém no Brasil está dentro dessa questão desse diagnóstico, descobriu agora há pouco tempo, ou então como alguém está assistindo aqui quer tirar uma dúvida com vocês, porque talvez identifica alguém dentro da família. Como é que a gente chega até vocês através das redes sociais? Olha, nós temos uma página, né, um site, né? É o maior site de língua portuguesa que fala sobre síndrome de Williams. Então, lá no nosso site é Síndrome de Williams, é só digitar. Você faz uma busca no Google, Síndrome de Williams, já encaminha para o nosso site, ou se digita ABSW, já encaminha para o nosso site. E tem um íconezinho lá do WhatsApp, clicou, já fala conosco imediatamente. Talvez, assim, como todo trabalho é voluntário, talvez, assim, se entra em contato durante a noite ou no final de semana, aí a gente entra, consegue falar, assim, no decorrer da semana. Nós temos o Instagram, que é Síndrome de Williams Oficial. Então, clicou lá nas nossas redes sociais, se a gente consegue entrar em contato, qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, eu vou deixar o número do WhatsApp, do nosso WhatsApp mesmo, posso deixar? Que é o nosso número fixo e o número do nosso WhatsApp. Só um momento que eu não sei de cor, porque a cabeça já não está boa, né? Tudo isso, né? Site, a WhatsApp, a Instagram, e graças a essa questão das redes sociais, a gente tem propagado de uma forma que antigamente a gente tinha que ir até o local e fazer um trabalho. Agora não, as redes sociais alcançam lugares que nós não podemos. A tecnologia nos ajudou muito, né, Lindeberg, a alcançar as famílias, né? A gente consegue acolher as famílias com essa tecnologia. O nosso telefone da associação e o nosso WhatsApp é 011 2305 2957. É tanto o WhatsApp como o nosso número fixo lá na associação. Com esse número a gente consegue falar conosco assim muito rápido. Assim, quem tiver dúvida, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, pode entrar em contato, que nós ficaremos muito felizes mesmo. Que bacana. Como a gente estava falando, passa muito rápido, né? Mas foi um grande prazer ter você hoje aqui conosco, Cristiane, porque as suas contribuições, o que você falou, as suas contribuições, a sua forma de explicar,
elas são extremamente valiosas para todos nós que somos envolvidos aqui na comunidade dos raros, e principalmente as pessoas que têm dentro da sua família, têm dentro de sua casa a questão do diagnóstico da síndrome de Willis. Eu quero agradecer, né? Eu quero parabenizar vocês também pelo esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito, e quero deixar com você as considerações finais em relação ao que as pessoas podem saber, entender, e o que você achou aqui desse nosso momento. Pode É, falar aí para a gente o que as suas expectativas, ou na verdade nem expectativas, as suas considerações finais. assim, eu quero primeiramente agradecer muito o convite, porque para nós é muito importante, né, que o conhecimento, ele abre portas, né, o conhecimento é um norte, né, e para as famílias que recebem o diagnóstico de uma doença rara, ou de uma síndrome rara, o que a gente costuma falar quando a gente acolhe as famílias, né? Que as famílias chegam naquele momento de luto, de dor, de insegurança, né? Porque tudo que a gente não conhece, a gente tem medo do desconhecido, né? É que o diagnóstico é um norte, né? Na minha família, por exemplo, o diagnóstico foi luz, que norteou, que nos conduziu por esse caminho desconhecido. Então, e principalmente que as famílias não estão sozinhas. Pode ser uma síndrome rara, uma doença rara, no seu município não tem ninguém com essa síndrome, mas nós estamos juntos na jornada, né? Então, porque a família pode respeitar o período de luto dela, mas que esse luto ele tem que ser transformado em luta, né? Em luta para mudar a qualidade de vida das pessoas diagnosticadas, né? E de toda a família, né, Lindenberg? Mais uma vez, meu obrigado, muito obrigado aqui por você participar, por nos ajudar e contribuir, né, para que nós venhamos aprender um pouco mais sobre esse diagnóstico, né? A você que nos acompanhou até aqui também o nosso agradecimento, né? Já pedimos para você curte a nossa página, se inscreve, compartilha, comenta, faz com que tudo que chega até você seja espalhado também, seja um agente multiplicador, transforme, mostre, porque tem pessoas que estão buscando diagnóstico e através daquilo que nós estamos transmitindo aqui, pode se identificar e pode achar ainda mais fácil o diagnóstico. Como você viu aqui, Cristiano trouxe para a gente diversas informações. E se você está investigando a síndrome de Williams, você pode procurar os meios que ela colocou aqui, né? O site, as redes sociais, o WhatsApp, todas as informações ela deu aqui, pronto para que você para que você possa chegar até uma conclusão bem melhor e ter também o apoio e a ajuda, né? Eu também quero agradecer aqui os nossos apoiadores sociais, mais uma vez, que fizeram e que estão contribuindo cada vez mais para a realização do nosso programa Conexões Raras. Eles são a Naila Takeda, a PTC Therapeutics e a nossa parceira, a Grande Fedran. Eu quero agradecer a você também, mais uma vez, né? Além de já ter agradecido aqui a Cristiane, agradecido a você que nos acompanhou, mas eu quero continuar agradecendo, porque eu quero ver você aqui no nosso próximo episódio. Eu quero que você esteja junto conosco e seja um parceiro para estar divulgando cada vez mais e mais. Então, fica por aqui mais um episódio do nosso programa Conexões Raras e eu espero você no próximo. Que você possa ter aí um dia maravilhoso e que cada momento você possa continuar espalhando, porque existe sim vida pós-diagnóstico. Um grande beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigada.